E é isso aí, gente. Bem-vindos de volta à Academia para a Alma. Hoje é dia de responder perguntas. E a pergunta de hoje, eu acredito que ela vem de uma crença popular que todos nós temos de que trabalho é algo pesado. E eu acredito que quando a gente consegue fazer do nosso trabalho o nosso hobby, ou do nosso hobby o nosso trabalho, é quando a gente consegue realmente fazer o nosso propósitos e levar uma vida mais significativa. Então, a pergunta foi a seguinte: como é possível casar a disciplina necessária para realizar o propósito com a leveza de se viver fazendo aquilo que naturalmente viemos fazer? Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade na hora que eu li essa pergunta, porque para mim tá tudo tão junto e misturado que quando ela pergunta sobre o casamento dessas duas coisas, eu tive muita dificuldade de separar, né? Porque casamento, querendo ou não, é de duas partes separadas, como duas velas, né? Que estão queimando juntas, mas elas estão separadas. E quando eu penso em disciplina do propósito e na leveza desse propósito, eu tenho muita dificuldade de separar, porque para mim eu vejo isso como é obrigatório estar misturado, estar junto. Mas eu entendo que é uma crença popular de que a disciplina é algo pesado, é algo difícil de se realizar, é algo chato muitas vezes, né? A gente pensa na escola, no sinal tocando, no uniforme, no material e toda aquela rotina, os horários, provas e tudo mais. Quando a gente pensa por esse prisma, parece chato, pesado, difícil. Mas quando a gente vai para o prisma do trabalho com um propósito, ou seja, quando eu estou exercendo os dons e talentos que eu recebi de Deus para colocar nesse mundo algo insubstituível e que é só meu, a disciplina, ela vem de uma forma extremamente leve, obrigatória e tranquila, assim, como uma coisa que tem que acontecer de uma natureza fluida, que flui, que é gostosa, que eu me apoio nela para poder realizar o meu trabalho. Então, eu preciso dessa disciplina como um poder mesmo, né? E que eu sei que ela é tão boa e tão eficaz que se eu não a usar, é aí que eu não vou encontrar a leveza. Ou seja, a disciplina ela acaba sendo uma ferramenta, um instrumento que me leva até a leveza. E não um casamento entre as duas partes, mas sim uma mistura entre elas. Então seria como se a disciplina fosse o meu veículo, que eu entro dentro para poder caminhar, né? Ou no caso, né, sendo um veículo para poder dirigir para o meu propósito, né? Para o meu caminho do propósito. E aí fica leve, fica gostoso. Mas eu entendo que a gente foi construído dessa forma, né? A nossa educação, ela vem muito deste lugar onde disciplina é algo pesado e ruim e difícil. Então, hoje, a ideia é a gente desmistificar. Que olha que legal, né? Um dos meus 10 Ds que eu vou trazer para vocês mais para frente é o desmistificar. Então, já tô trazendo um spoiler aí desse Ds, que é muito importante na nossa vida, a gente quebrar as nossas crenças, a gente quebrar paradigmas, a gente poder vencer as nossas crenças limitantes, como o próprio nome diz, elas nos limitam para a gente ter a nossa vida mais leve, mais significativa. Então, vamos lá, né? Quando a gente entende que cada um de nós, quando nascemos, recebemos um pacote, um presente, e dentro desse pacote tem os nossos dons e talentos, que eles são nossos, mas que não foram adquiridos por nós. Essa é a grande diferença de coisas que nos esforçamos para conquistar. Dons e talentos a gente não se esforça para conquistar, a gente nasce com eles. Assim como eu nasci com dois olhos na minha cara, eu não tive nenhum esforço. O meu esforço é enxergar da melhor maneira possível, né? Mas se eu tenho uma visão limitada, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ir além. E os nossos dons e talentos funcionam da mesma maneira. Por mais que eu coloque esforço em algum dom ou talento, ele não vai se alargar mais do que é possível ele fazer. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, internalizar e conhecer de verdade nossos dons e talentos, entendendo que eles não nos pertencem de uma forma como algo que eu adquiri, mas ele me pertence de uma forma como algo que eu ganhei. Faz uma diferença grande, é sutil, mas é muito diferente quando a gente entende que a gente ganhou esses dons e talentos para serem usados nesta vida com o nosso propósito. Qual é a diferença, né? Quando eu compro alguma coisa, quando eu adquiro alguma coisa, eu escolhi
o que eu quero comprar, né? Então, sei lá, tô com vontade de comer bolo de chocolate e eu vou comprar os ingredientes para comer bolo de chocolate, para fazer. Eu vou ter que comprar chocolate. Se eu comprar laranja, vai sair um bolo de laranja. Agora, vamos pensar. Se eu ganhei laranja e eu tô com vontade de comer bolo de chocolate, mas eu ganhei laranja, o que vai acontecer se eu ficar na minha vontade, no meu querer infantil, imaturo, de que, eu quero chocolate? Vai ser um trabalho, porque eu vou querer fazer esse bolo e eu vou lutar de toda forma para que essa laranja se transforme em chocolate. E isso vai ser em vão, que é o que muitas vezes acontece com a nossa vida. Muitas vezes a gente entra em alguma praia, em algum trabalho, achando que a gente poderia ter isso para a nossa vida, mas não vai de encontro aos nossos dons e talentos. Não encaixa, não casa. Aí sim, né? Não casa. E aí, a gente acaba sofrendo sem necessidade. Então, quando a gente conhece esse pacote e entende que ele nos pertence da forma que eu recebi eles para fazer a minha missão, eu acabo vivendo de uma forma muito mais leve e tranquila, e a disciplina acaba sendo obrigatória para me ajudar, né, para me conduzir a chegar no propósito mais leve do meu trabalho. Então, eu sei que para muitas pessoas é difícil ter disciplina, é difícil poder se organizar para poder executar o trabalho, o propósito. Mas quando a gente realmente vai por esse prisma, né, de que, primeiro, eu não posso me exigir algo de que não faz parte do meu propósito. Então, por exemplo, sei lá, uma coisa minha, né, compartilhando com vocês. Muita gente às vezes me fala que ia ser legal eu colocar dados científicos para comprovar algumas coisas que eu tô falando. Eu leio muito, eu estudo muito, mas para eu conseguir colocar para vocês, fulano de tal falou que tantos por cento e a pesquisa de tal lugar, isso é uma coisa que para mim não faz parte, não é internalizado. Eu acho que a gente só pode falar, fazer, né, executar o que é nosso, o que faz sentido pra gente. Não que a base científica não me faz sentido, muito pelo contrário, eu vou muito atrás disso. Porém, não me faz sentido eu passar isso adiante a partir do ponto que isso não faz parte do meu ser. Não sei se eu estou conseguindo ser clara nesse sentido, mas quando eu entendo que tem outras pessoas, que se a gente abrir aí outros podcasts, vai ter N pessoas falando sobre essas bases científicas, olha que legal que eu posso me apoiar em pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, mas não é a mesma coisa. É aí que eu falo que nós somos insubstituíveis, porque cada um tem um pedacinho de terra. E muitas vezes o ser humano não tem o ego, né? Tem o nosso ego expansivo e invasivo e acaba querendo algo a mais. E eu gosto muito da frase menos é mais. E quando a gente entende que é pouco, mas que é tudo, faz toda a diferença para a gente executar o nosso propósito. Então, o que parece muito pequeno, um grão de areia, na verdade é o mundo inteiro. Se eu for pelo prisma do meu propósito, que é único e insubstituível. Ele é um grão de areia, pensando que existem 8 bilhões de habitantes, para fazer cada um seu grão de areia e todos nós nos juntarmos nesse grande areião e formarmos a beleza do mundo, a diversidade do mundo. Então, se eu assumir o meu lugar, o meu grãozinho, eu vou estar sendo gigante, porque eu vou estar fazendo o que eu vim fazer, e não o que o meu colega, o primo, quem quer que seja, veio fazer. Então, isso é muito legal. Quando eu entendo, assumo, aceito o meu propósito e eu consigo pegar no outro, que teoricamente seria, vamos dizer, meu rival, né? E eu transformo ele em aliado, em parceiro. Então, qual é a minha limitação? A minha limitação é entrar em questões mais burocráticas, mais científicas, no sentido de trazer dados, estatísticas. Então, olha só, gente, tá cheio de gente por aí que fala sobre as estatísticas, que traz o embasamento teórico com nome, sobrenome, etc. Pesquisas de universidades e tudo mais. Eu já não vou conseguir trazer isso para vocês. Mas, por outro lado, eu vou trazer para vocês um diálogo talvez mais simples, talvez mais leve, talvez mais tranquilo, assim, no sentido de diálogo mesmo, de conversa, né? Não tão rígido na teoria, mas trazendo para a prática. E eu acredito que quem tem dificuldade com disciplina, muitas vezes, é que se coloca neste lugar de que precisaria, às vezes, fazer mais
do que o propósito. E o propósito real que essa pessoa precisa estar fazendo, ela não está fazendo porque ela está focada em algo que não pertence a ela. E aí a disciplina fica chata, rígida, insuportável, e não dá vontade de levantar da cama, porque eu vou ter que fazer uma coisa que não faz parte de mim. Então eu deixo para o outro. E eu faço o quê? Eu faço o que eu vim fazer. Ah, mas é tão pouco, mas é tudo. E é muito, porque é aí que está o nosso verdadeiro sucesso, onde a gente encontra o nosso tão pouco e a gente realiza esse tão pouco e ele acaba se tornando muito. Ou melhor, ele acaba se tornando tudo, porque a gente faz a nossa missão, a gente cumpre o nosso papel nesse mundo. Então, a disciplina ajuda, porque daí sim eu vou ter vontade, empolgação, leveza de pular da cama todo dia de manhã feliz e contente, porque eu vou realizar o meu propósito com disciplina, com horários, com organização, com agendas, etc. Porque eu preciso disso para poder viver, né? Senão, na bagunça, sem a disciplina, sem a organização, mesmo eu querendo realizar o meu propósito, eu não vou conseguir fazer. Então, a disciplina é o veículo, é o aliado, é o que faz a gente realizar a nossa vida, que Deus criou esse mundo com disciplina. Que eu quero contar para vocês, que provavelmente vai ser nosso próximo episódio. Eu falo provavelmente porque a gente nunca sabe o que está por vir, né? Mas a minha ideia é no próximo eu trazer para vocês a nossa Sefirot, para dar continuidade aí à teoria da Cabala, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ele traz então essas 10 formas de se colocar no mundo, para a gente poder se espelhar e viver dessa forma mais integrativa, que fala, sei lá, integral, não, acho que é integrativo, né? Eu juntar essas 10 características, 10 maneiras de se colocar no mundo, para poder realmente fazer o nosso propósito com mais leveza. E o que se diz, né, é que Deus fez esse mundo com Gevurah, que é a Sefirá da disciplina, né? Porque o primeiro mundo que ele faz é o mundo de Thor, que é o mundo que ele faz com Hesed, que é a primeira Sefirá emocional, né? Eu vou trazer melhor isso, acho que vai ser mais legal eu trazer isso num episódio mais claro, porque é algo muito profundo, mas só para dar esse gostinho de spoiler aí. Então, Deus fez esse mundo com essa primeira Sefirá da emoção, tá? São 3 intelectuais e 7 emocionais, e que é bondade, a primeira, Hesed. Só que nós, como seres humanos, como recipientes, a gente não aguentou. Então, ele precisou se condensar nesse mundo através de Gevurah, através da disciplina. Em outras palavras, Deus fez esse mundo com disciplina, com ordem. Não é à toa que em cada dia da criação, ele faz uma parte do mundo. Ele não fez tudo bagunçado, é tudo muito organizado, tudo muito certo na disciplina, na rigidez da necessidade que a gente tem de ordem. No fundo, a gente tem a necessidade de se organizar. O ser humano que não consegue se organizar, ele vive uma vida mais confusa e acaba tendo algum tipo de dano. Então é isso. Espero ter respondido a pergunta e até a próxima. Um beijo.